Olá, professor. Meu nome é Relisvaldo. Hoje eu vou apresentar a quarta e última parte do projeto, que é esse aqui, campo de busca. Eu adicionei um campo de busca lá no meu projeto. Vamos lá no projeto. Então, foi esse campo de busca que eu adicionei aqui. Eu fiz algumas modificações nessa barra aqui. Antes não tinha o campo de busca. Aí o título e o botão aqui era centralizado aqui no meio. Então agora eu coloquei ele aqui para a esquerda, né? O botão de adicionar livros e o título, e aqui próximo do centro aqui eu coloquei esse campo de busca, campo de pesquisa, né? Então ele funciona da seguinte forma: se eu digitar uma palavra aqui, ele já vai associar o livro, né? Que é esse daqui, Pai Rico e Pai Pobre, né? Como tem a palavra pai aí no título, ele já encontrou o livro. Agora eu vou, se eu colocar aqui homem, também ele colocou apareceu esse livro aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Se eu colocar letra A, como tem a letra A nesses três títulos aí, nesses quatro, né? Na verdade, aí ele mostra os quatro, né? Se tiver uma palavra, uma letra em comum entre os livros que estão listados, ele vai aparecer. Outra funcionalidade que eu acrescentei também foi a partir do quinto livro que eu adicionar aqui, o sexto livro na verdade, do sexto livro, essa parte aqui vira um carrossel. Essa lista aqui vira um carrossel. Então eu vou adicionar mais um livro para a gente verificar como é que funciona. Se eu apertar em adicionar aqui, eu vou colocar esse livro aqui, O Poder do Hábito. Vou copiar o título. Aqui eu vou pegar uma pequena descrição aqui, né? Deixar até nesse parágrafo aqui. Vou colocar uma imagem, que é essa imagem. Aqui já aparece uma prévia da imagem, né? Como eu tinha falado para o senhor antes. No passo anterior eu tinha colocado essa prévia aqui. Aí eu vou adicionar. Aí aqui já apareceu aqui, ó, esses botõezinhos aqui que eu coloquei, né, que é para navegação da página. Se eu apertar, ele vai passar os livros, tanto nesse como nesse outro aqui. E se eu quiser, eu posso deixar parado, ele fica passando automaticamente também, né? Ele tem um tempo aí de slide. Essa é mais uma funcionalidade, professor. Então tem esses botões de navegação aqui que eu coloquei. Agora eu vou apresentar os diagramas. Então, professor, esse aqui é o diagrama de caso de uso, né? Como o meu projeto tem apenas um usuário, né? Um ator, que é o usuário, né? Então ele mesmo adiciona o livro, edita livro, exclui o livro, busca também os livros, né? Faz a busca e faz a lista lá de livros, né? É um diagrama simples de caso de uso, né? Tem apenas um ator, que é o usuário, né? No caso o usuário principal, só tem no caso um usuário, né? Que é apenas um usuário que existe. Esse é o diagrama de caso de uso. Então, professor, aqui é
meu diagrama de classes, né? No caso aqui é um diagrama bem simples, com apenas 3 classes, né? Que é essa aqui, front-end, back-end e livros, né? Então a classe livros é a classe principal, né? Então ela tem o ID aqui, ID, né? Que é um identificador único. Tem o título do livro, né? Que é uma string. Descrição também é uma string aqui. E a capa, né? A capa seria o endereço a capa do livro, né? A imagem. Aqui nos métodos principais, né? Aí ela tem adicionar livros, editar livros e deletar livros. Essa é a classe principal, livro, né? Aí tem a classe front-end, que representa a interface do usuário, né? Aí ela possui um array chamado livros, onde ficam os dados recebidos do back-end, e uma string busca, usada para filtrar os livros pelo campo de busca, né? E os métodos são render livro, exibe os livros na tela, filtrar livros, que é busca, né? Filtra os livros conforme o texto digitado pelo usuário, né? Aí tem a classe back-end, né? Que é do banco de dados. É uma classe que representa o servidor, né? Ela tem um array livros BD, né? DB, né? Que simula os dados armazenados no banco de dados. Aí tem os métodos aqui, né? Que é get livros, retorna todos os livros, né, do banco, né? Aí tem get livros by ID, né? Que é o retorna um livro específico, né? O ID. Aí tem o add, né? Adicionar livro, né? O add livro adiciona um novo livro, né? E tem o update livro, que aqui já é o ID, né? O ID livro, ele edita um livro existente, né? Então isso aqui serve para editar um livro existente, né? E tem o delete livros, que remove um livro, né? Que na verdade se exclui um livro, né? Através desse método aqui, né? Aí tem os relacionamentos, né, professor? Os relacionamentos funcionam assim, né? O front-end se comunica com o back-end, né? Através, assim, usando a requisição HTTP. O front-end usa a classe livros para exibir os dados na interface, né? Então ela usa a classe livros para exibir as classes lá na interface, lá no front, né? E o back-end também usa a classe livros. Back-end também usa a classe livros, né? Usa para salvar e manipular os dados no banco, né? Então esse é o relacionamento aqui, professor. Então essa é a última parte aqui do projeto.